Olá pessoal, beleza? Aqui é Ivan do canal Opinião Investimentos. Hoje é dia de falar sobre a Petrobras, relatório, terceiro trimestre de 2022. Vamos falar sobre preço, dividendos, histórico, endividamento, tudo que interessa, sem precisar passar pelas 34 páginas do relatório, de não só ver exatamente o terceiro trimestre. A gente vai ver o consolidado desse ano, comparar os 9 primeiros meses de 2022 com os 9 primeiros de 2021, é isso que interessa, ver como aumentou o EBITDA, o que é o EBITDA também, você entender melhor, o lucro, fala sobre dividendos, sobre o histórico do preço do petróleo, pegar aí pelo menos dos últimos 5 anos. É bastante interessante essa mensagem do diretor financeiro de relacionamento com investidores, para tirando ruídos da imprensa e de bobagens que se falam por aí. E essa é a parte mais importante, parte que está sublinhada, que é a parte mais importante de todo o resultado, que quando ele diz que a nossa geração de caixa operacional associada ao baixo endividamento. Essa é o grande foco, porque você vê como a Petrobras está se recuperando, pelo menos aí nos últimos 5 anos. Pensa que no governo Dilma chegou, na baixa cotação, chegou a R$4, endividamento altíssimo, baixou o preço do petróleo na base da canetada, não dá certo. A Petrobras se endividou muito mais, ela vem se recuperando e agora eles podem dizer que realmente a gente vai ver a dívida líquida sobre o EBITDA está menor que 1, ou seja, menos de 1 EBITDA anual já paga todo o endividamento da empresa. Isso é muito legal, isso é muito interessante, mas será que está na hora de investir? Essa a gente vai chegar à conclusão daqui a pouco, se está na hora ou não de investir já na Petrobras ou de continuar investindo, se você já é acionista. O endividamento e as perspectivas de sólida liquidez nos permitiram retornar para a sociedade, nossos acionistas, dividendos de 3,35 por ação ordinária preferencial no terceiro trimestre de 2022, totalizando R$ 13,80 por ação ordinária e preferencial em 2022. Ordinária porque tem a Petri 3, que é ordinária, e a Petri 4, PTR4, que é a preferencial. Não tem diferença de pagamentos, ambas são muito líquidas. Realmente você compra a Petri 4, que nominalmente ela é mais barata, mas não tem problema nenhum, ambas pagam o mesmo dividendo. Importante destacar que a sociedade brasileira, esse também é um ponto-chave do relatório. A sociedade brasileira recebe cerca de 37% desse total, a maior parcela individual, além de ser beneficiada pelo pagamento de impostos. Olha como se fala bobagem com relação à Petrobras. Olha o quanto que isso retorna para a sociedade. Imposto no montante de 73 bilhões no terceiro trimestre, apenas terceiro trimestre, 73 bilhões de reais, claro, e atingindo o recorde para os primeiros 9 meses do ano de 222 bilhões, montante já superior ao total recolhido em 2021, foi 203 bilhões. Eu vou parar de ler a parte relatória aqui, porque esse parágrafo é o ponto-chave para entender por que tem um grande risco de, no próximo governo, eles começarem a dilapidar a Petrobras, a prejudicar a empresa exatamente pelo fato dela dar lucro, exatamente pelo fato dela distribuir bastante dividendos. E como o governo é o principal acionista da Petrobras, ele ganha esse caminhão de dividendos, além do pagamento de impostos, que isso é separado. Uma coisa são os dividendos, outra coisa são os impostos pagos. Só de imposto pagou 222 bilhões. Por isso que se entende, não deve pagar. Por quê? Eles não querem que pague para eles ficarem, para o governo, para a cleptocracia, ficar com dinheiro, no caso do próximo governo, evidentemente, pegar esse dinheiro para fins próprios, ajudar outros países. Isso é bastante errado. Esse dinheiro, a maior parte dos dividendos, retorna para a sociedade, até dos próprios investidores individuais, ou mesmo dos grandes investidores, e a próprio governo, que é o maior acionista, tem quase ali 30% das ações, ele recebe a maior parte desse caminhão de dividendos, e veja, já recebeu, no ano nem acabou, e o governo já recebeu, a sociedade brasileira já recebeu 222 bilhões. Essa é a grande questão. Olha o gráfico dos últimos 5 anos da Petrobras. Durante a crise, a menor cotação talvez, a menor foi de março de 2020, dos últimos 5 anos, claro, foi R$ 6,30. No momento da gravação desse vídeo, você pode estar vendo esse vídeo daqui a 6 meses, enfim, não tem problema, portanto, de caráter didático, está em R$ 28,30. E pensar que no último ano, nas últimas 52 semanas, chegou a R$ 37,72, mas já começou o ruído.
Vou diminuir o gráfico para 6 meses, para a gente olhar melhor. O topo foi R$ 37,00 em 21 de outubro de 2022 e veja que de lá para cá veio caindo. Por quê? Ruídos políticos, próximo governo, de um governo mais voltado para o socialismo, mais com essa questão pseudo-social, porque na verdade vocês estão preocupados tanto com o social, eles vão querer que a Petrobras lucre mais ainda, para que o governo receba mais dividendos ainda e pague, que ele receba mais impostos e a sociedade seja mais beneficiada com programas sociais e não o contrário. Com relação ao preço sobre lucro, 2,29, está muito baixo, o PVP está abaixo de 1 ainda, bem que é uma empresa de commodities, a gente deve olhar tanto assim. Com relação ao preço do petróleo, tipo Brent, peguei também os últimos 5 anos, veio de novembro de 2017 até 2018 foi só subida, outubro de 2018, depois começou até quedinha. Caiu mais ou menos até janeiro de 2020. Olhando o preço da Petrobras, não existe uma correlação tão direta. Se for pegar nos últimos 5 anos, desde 2017, se você for pegar até mais ou menos fevereiro de 2020, antes da eclosão da questão de todo mundo ficar em casa, período sanitário, de restrições ao deslocamento, enfim, todo mundo ficando em casa. Até lá, o Petrobras chegou a R$ 15, quase R$ 16. Por quê? Em 2018, novo governo, Temer, depois veio, na verdade, 2018, o governo Bolsonaro, mais de 2016 até 2018, o governo Temer, sim, uma recuperação também caiu. 2018, em pleno 2018, teve uma queda, mas também reflete o preço também da queda do petróleo também no ano de 2018, mas depois continua caindo até 2020, mas aqui no Brasil subiu. Por quê? Um governo um pouco mais voltado ao respeito à propriedade privada, por exemplo, mas um pouco voltado mais à direita, de 2018 até 2020 só subiu. Claro que depois teve a crise, caiu tudo, realmente o preço do petróleo, todo mundo fica em casa, então no caso ninguém botando carro na rua, ninguém consumindo petróleo, caiu, o preço chegou a $20, digamos assim, chegou a estar ser negativo, mas depois voltou. A tal da recuperação em V, depois foi só explosão e o preço da Petrobras também começou a explodir, fazendo que esse período sanitário, período de maior crise, fosse só um peteleco ali no gráfico. Olhando aqui no site de fundamentos, também o lucro, proventos, veja como de 2021 para lá, de 2021 para cima, também lucro só crescendo e proventos só crescendo também em 2021. Olhando também o gráfico, foi só alegria. 2021 praticamente só subiu até mais ou menos maio de 2022, depois teve uma quedinha, subiu de novo até junho de 2022, depois veio cair. E aí o preço do petróleo aqui, o preço da gasolina também voltou a cair por 2 motivos. A questão do ICMS, o governo conseguiu cortar o ICMS sobre a gasolina e o diesel também. E aí também teve o preço do petróleo internacionalmente, que também caiu, contribuiu inclusive para esses últimos 3 meses de deflação que nós temos. Olhando o resultado, o tabelão de resultados, primeiros meses de lucro líquido ajustado, que é o que interessa, lucro líquido recorrente, esse que é o que interessa, 9 primeiros meses de 2022, 134 bilhões, contra o que interessa aqui, um aumento, 9 primeiros meses de 2022 contra 2021, 126% a mais. Isso que interessa, o EBITDA, o estado recorrente também, que é o que interessa, o aumento de 57%. EBITDA, peguei que a gente não precisa inventar a roda, peguei do site da Suno mesmo, é o conhecido como Lagida, o lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização. Em outras palavras, representa a geração de caixa operacional da empresa. O EBITDA é um indicador que exclui os custos que não estão ligados diretamente à essência do business em questão, ou seja, quanto maior o EBITDA, é melhor. O EBITDA é ajustado recorrente, que é o que é ajustado recorrente, não é tirando eventuais lucros tributários que ocorrem só um trimestre, um aumento de 57%, e o lucro líquido, um aumento de 126%. Falando sobre dívida também. A dívida também caindo, mais a dívida líquida sobre EBITDA ajustada, que provavelmente pegando em dólares, mas não interessa. No caso, pegar tudo em dólar, corta, importante a porcentagem. 9 primeiros meses de 2022, 0,75 contra 1,17. E nos primeiros meses de 2021, um EBITDA e mais um chorinho pagava toda a dívida. Agora, menos de um EBITDA anual já paga toda a dívida. Um decréscimo aqui, no caso aqui é positivo, esse decréscimo de 35
0,9%, ou seja, o EBITDA está crescendo pra caramba e a dívida está diminuindo, a dívida bruta diminuindo e a dívida líquida também diminuindo. Beleza, pessoal? Vou deixar na tela final, já deve estar aparecendo os últimos 2 vídeos que eu fiz sobre a Petrobras. Você acompanha a evolução da empresa, tire 20 minutos do seu dia para continuar aqui comigo. Se inscreve aqui no canal, esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra nem de venda, você decide se você vai investir ou não. Eu espero ver vocês no próximo vídeo.